A nossa última aula teve como tema núcleo da célula e do que é formado. O núcleo da célula é responsável pelo controle de toda esta célula do organismo. Ele é formado pela membrana nuclear ou carioteca, pelo nucleoplasma e pelos nucléolos. Vimos o que é o cromossomo, quais as suas partes e a sua classificação. É no cromossomo que nós encontramos o segredo da vida. O cromossomo ele tem uma parte muito importante chamada centrômero, que é onde você vai ligar as partes desse cromossomo. Conforme a posição do centrômero, eu posso classificar os cromossomos em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Observamos o número de cromossomos encontrados no núcleo das células e o que acontece quando ocorrem alterações. Quanto ao número de cromossomos, as células podem ser diploides, se elas tiverem dois conjuntos de cromossomos, ou haploides, se ela tiver apenas um conjunto de cromossomos. Conforme o número de cromossomos, se eu retirar ou colocar numa espécie alterando esse número, eu posso ter as famosas síndromes, que vão ser síndrome de Down, trissomia do par 21, a síndrome de Klinefelter, um cromossomo sexual a mais e a pessoa é um homem, e a síndrome de Turner, um cromossomo sexual a menos e essa pessoa é uma mulher. Tenha uma boa aula! Olá, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula muito interessante. Vamos falar de meninos e meninas. Vamos falar do sistema reprodutor e embriologia. Hoje nós vamos ter uma especial atenção para a espécie humana. Vamos ver como que são esses órgãos, como eles funcionam do aparelho reprodutor, desde o período da concepção até o parto. A espécie humana, ela tem dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? O que vem a ser dimorfismo sexual? Di é dois, morfos é forma. Dimorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas. Então veja bem, para melhor entender, vamos pegar dois exemplares. Vamos pedir auxílio aqui de um macho da espécie humana. Veja bem, nós temos aqui um espécime e uma fêmea da espécie humana também. Se você notar, a olho nu, você já consegue diferenciar macho e fêmea. Isso é dimorfismo sexual. Que diferenças lhe saltam aos olhos? Ora, a protuberância peitoral que uma fêmea tem, coisa que o macho não tem. Pelos peitorais, o macho possui, a fêmea não possui. Outras características nós vamos ver com mais vagar daqui a pouquinho. Você vai notar que a fêmea tem uma pele mais lisa, coisa que o macho não possui. O macho já possui pelos faciais. A fêmea não possui pelos faciais. Então, essas diferenças fazem com que machos e fêmeas se tornem ambos diferentes. Você vai ter no macho a voz modificada. Da fêmea, a voz é mais suave, mais bonita. O macho parece uma coisa de doido. Então, isso é dimorfismo sexual. É quando você consegue diferenciar machos e fêmeas. Acontece na maioria dos mamíferos e nas aves. Peixes são poucos, anfíbios e répteis também. Vamos nos despedir dos nossos amiguinhos e continuar com a nossa aula. Muito obrigado, volte sempre. Muito obrigado. O tipo de reprodução humana é do tipo sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É uma reprodução que apresenta o envolvimento de gametas. Então, na reprodução humana, eu vou ter a presença do espermatozoide e vou ter a presença do óvulo. Não vou repetir, você já estudou comigo a aula passada sobre como que eu faço o espermatozoide, como que eu faço o óvulo. Agora nós só vamos ver a anatomia e a fisiologia de cada um desses espécies, do macho e da fêmea, na espécie humana.
Então, vamos começar com o mais simples, que é o macho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um corte e vamos ver os órgãos dentro deste macho. Que órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor masculino. Se você der uma olhadinha, você vai notar, de baixo para cima, a presença de uma bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal, dentro dela, nós vamos ter os testículos. São 2 glândulas que o homem tem. Depois dos testículos, em cima de cada um, o epidídimo. Do epidídimo saem 2 canais, um para cada epidídimo, chamado canal deferente. Pelo amor de Deus, não vai me falar diferente. É deferente, que defere, que sai. O canal deferente, ele passa pela frente da bexiga, se junta com 3 glândulas. A próstata, a bulbo uretral e a vesícula de Cooper, ou glândula de Cooper. Ali, essas 3 glândulas, elas fabricam uma coisa chamada líquido seminal. O líquido seminal, junto com o espermatozoide, vai fazer o esperma ou sêmen. Aí, nós vamos ter, depois dessas 3 glândulas, o pênis, né? Você sabe o que significa pênis? Pênis em grego significa pincel. Imagine o que o pessoal estava pensando quando viu. Dentro do pênis, você vai encontrar a uretra, que é um canal geniturinário. O que quer dizer um canal geniturinário? Sai tanto urina quanto esperma pelo mesmo canal. Então o homem urina e ejacula pelo mesmo canal. Guarde isso que depois nós vamos ver uma grande diferença. Nós temos corpos musculares, que nós vamos ter o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Para que ele serve? O corpo esponjoso serve simplesmente para acompanhar o movimento do pênis quando ele entrar em ereção. E o cavernoso, ele vai se encher de sangue para que o pênis fique eretro para a cópula. Na ponta do pênis, você vai ter uma parte entumecida com muitos nervos que se chama glande. A glande está ali para colher estímulos. Então são esses os órgãos que você vai ter formando o aparelho reprodutor masculino. Bolsa escrotal, testículos, epidídimo, canal deferente, as glândulas, próstata, glândula de Cooper, vesícula seminal, depois o pênis, dentro do pênis a uretra, corpo cavernoso, corpo esponjoso e a glande. Interessante isso. Agora vamos ver como é que funciona tudo isso. Não adianta só a gente saber os nomes. Vamos ver como é que funciona. Nada melhor para saber como funciona do que a gente fazer sexo. Então vamos imaginar como é que um homem faz sexo. O que acontece dentro dele? Vamos desde o princípio. Imagine a cena. Vá comigo. Pôr do sol. O sol batendo lindamente sobre o mar. O homem, com aquele físico que Deus lhe deu, passeando pela praia com a sua sunga tigresa que ele comprou na liquidação do feirão total. De repente ele vê uma mulher deitada sobre a areia e a única coisa que ela está usando é uma faixa para que o suor não lhe escorra pela face. Esta mulher levanta, olha assustada para o homem e diz: oi. O que acontece com o homem se essa mulher fala oi para ele? Rapidamente, os seus olhos formam uma imagem na retina. Essa imagem, ela vai até o cérebro. E o cérebro analisa aquele impulso. O cérebro começa, mulher, boa, bom. Pode ser que tenha uma cópula. Veja, a espécie humana é a única que faz sexo por prazer. Mas, biologicamente falando, é para perpetuar a espécie. Então, o cérebro está ali para perpetuar a espécie. Ele diz assim, bom, vamos preparar este corpo, porque vai que o cara ainda sofra do coração e morra na metade do caminho. Não posso. Então, o que o cérebro faz? Ele precisa de estímulos. Quanto mais estímulos, melhor para ele trabalhar. Então, da onde que você capta os estímulos? Dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Abre-se todos os sentidos no homem e ele começa a lacrimejar. Por quê? Porque lacrimejando ele limpa o olho e a visão é melhor. Um adolescente, gente, que olha uma revista de uma mulher nua, se ele fechar o olho, ele consegue ver até onde estava a mancha na menina. Porque ele faz essa visão tão grande, tão forte, o estímulo é tão grande que ele consegue fixar no seu cérebro. Então,
É por isso que a gente diz que os olhos de uma pessoa apaixonada brilham, porque está lacrimejando, está formando uma imagem. A audição também exacerba, ela cresce. E isso a mulher sabe, porque é só ela falar oi, que o cara já paga o que ela quiser. O olfato também fica aumentado. Isso também acontece com as mulheres. Essas partes dos sentidos acontecem tanto com o homem quanto para a mulher. Tanto é que mulher adora ir em loja de perfume ficar pegando amostra grátis dizendo, é o cheiro do perfume dele. Uma curiosidade, a mulher, como qualquer mamífero, também exala um cheiro para a cópula. Só que depois de tanto perfume, tanto creme inventado, o homem já não consegue mais distinguir este cheiro. Mas a mulher exala quando ela está fértil. Também o paladar fica exacerbado. A pessoa começa a salivar demais. E é por isso que o primeiro ato no namoro é beijar. O tato também aumenta. É só você tocar numa pessoa apaixonada, ela está ali, que ela já, que foi? Que é? Ela já está toda doida, já está uma coisa de doido. Então, os 5 sentidos estão pegando estímulos. O cérebro fixando isso, dizendo, eu acho que vai ser bom, porque tem alguns cuidados, alguns sinais, que não é o cérebro que capta, é sim o subconsciente da pessoa, não a sua consciência. E o subconsciente pega alguns sinais, tipo assim, o homem nunca sabe se a mulher está afim. Você já notou isso? Se você for pensar se dá para namorar ou não, você vai demorar 2 anos para equacionar isso. É que o teu subconsciente pensa rápido. Ele pensa assim, você vai falar com a menina, tua mão cresce, você já não sabe onde você vai colocar essa desgraçada dessa mão. Aí você começa a conversar com ela. Se ela levantar a sobrancelha, sinal de amizade. Isso todo e qualquer gorila faz. É uma coisa que o nosso subconsciente registra. Levantou a sobrancelha, sinal de amizade. Se continuei o papo e eu vejo que essa mulher mordeu os lábios, está quase na minha. E mulher faz isso. E não adianta a senhorita falar que não, porque quando você vê aquele ator bom na televisão que você acha ele bonito, você fala, olha lá, você faz. Indiretamente você faz. Isso é um comportamento animal. E qual é o último ato do cara, quando ele sabe que ele já pode beijar a menina? Ele vai tentar, de qualquer jeito. A mão dele pega e ela vai até o cabelo da menina. Se ele conseguir passar a mão no cabelo da menina e ela deitar a carinha, tá no papo. Se ela se afastar, ele retrai e fica, pois é, né? Vai chover hoje. Ele tem que pegar no cabelo da menina. Senão, não funciona. Continuei o meu namoro. Agora já peguei, já estou quase pronto. Então o cérebro vai fazer o seguinte, ele diz assim, agora tem que preparar o corpo dessa menina. Tenho que preparar o corpo desse menino. Ele sai correndo, ele vai numa glândula que está em cima dos rins, chamada suprarrenal. E diz assim, suprarrenal do céu, esse cara vai fazer sexo. O que eu faço se ele morrer? Aí a suprarrenal olha para ele e fala bem assim, todo o problema acabou, a suprarrenal chegou. Eu tenho aqui um hormônio legal, chamado adrenalina. O que a adrenalina faz? A adrenalina, ela cuida dos seus alarmes. Por exemplo, susto. Quando você se assusta, a adrenalina sai e já faz uma contração muscular, uma vasoconstrição e batimento cardíaco acelerado. E ela que vai também preparar o homem para o ato sexual. Então a adrenalina sai, para o coração por 1 milésimo de segundo e diz assim, coração, agora é no ritmo, vamos lá. E começa a fazer o coração bater no ritmo. Por isso que o coração bate mais forte quando a pessoa que você ama se aproxima. Faz uma vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos dilatam e ela manda sangue para a periferia, bem próximo da sua pele. Por isso que você fica vermelho e sobe aquele calor, aquela coisa de doido quando você gosta da pessoa. E daí ela vai em cima do aparelho reprodutor preparar. Ela vai chegar lá nos testículos e vai dizer, testículo do céu, vamos nos preparar. Você tem que fazer alguma coisa. E o testículo responde, calma aí, meu filho. Eu já estou aqui, já estou bonitinho, já estou fazendo as coisas. Eu estou desde os 12, 13 anos desse garoto fabricando espermatozoide. E também estou fabricando um hormônio chamado testosterona. O que faz o hormônio testosterona? Ele faz os caracteres sexuais secundários masculinos. O que é isso? São os caracteres que fazem ele partir da fase infantil
para a fase adulta. Como assim, professor? Ora, faz com que o homem, primeiro no seu corpo, nasçam pelos. Aonde que nasce pelos no homem? Na face, barba e bigode, axilas, pernas, região pubiana. Aonde que é a região pubiana, professor? Em cima do pênis e em volta do saco escrotal. Para que eles estão ali? Para ficar bonito? Eles estão ali para colocar a temperatura constante. Porque testículo só faz espermatozoide se tiver 35 graus Celsius. Nem mais, nem menos. Como o seu corpo está a 36, o que a natureza fez? Jogou essa glândula para fora, colocou dentro de uma bolsa chamada saco escrotal, para que ele mantenha essa temperatura constante. Protegeu com pelos e está limpo. Também nasce pelos em abdômen e tórax. São coisas que já está sumindo no homem, não são muito mais vistas ultimamente. Além dos pelos, engrossa-se a voz. Então o homem começa a passar por uma fase de puberdade onde parece um rádio fora de sintonia. Ele parece, tô falando assim, legal. Até que ele chega e fala, oi, tudo bem? Como você está? Então, ele muda a sua voz, ele engrossa. Esse engrossamento da laringe empurra a tireoide, empurra a cartilagem da tireoide. Por isso que o homem tem gogó. Outra característica que o homem também possui, a sua cintura escapular, ou seja, os seus ombros alargam. Então, o homem tem os ombros mais largos e a cintura mais fina. E ele também é preenchido por músculos. Então, o homem, quando começa a crescer, ele é preenchido por músculos. Há exceções. Tome cuidado com isso. Então, testosterona vai fazer isso. E vai começar a produção de espermatozoide até o final da vida desse homem. Produzir espermatozoide, guardei no epidídimo. Agora falta o quê? O pênis. O pênis estava lá, caidaço até agora. A adrenalina nem mexeu com ele. Então, o que a adrenalina vai fazer? Chega lá para o pênis e diz, pênis, pelo amor de Deus, vamos lá, homem. Nós temos que fazer uma cópula. E ele olha e fala, não quero não. Não, hoje estou meio caidaço, não quero não. Ela, não, cara, vamos lá. Cabeça erguida, cara, vamos lá. Aí ele fala, mas como é que eu vou se eu não tenho um osso que me apoiar? Todo músculo tem um osso que apoia. Eu não tenho um osso que me apoia. Então, o que a adrenalina faz? Ela sabe que ele tem corpo cavernoso, ela pega, enche esse corpo cavernoso de sangue e o pênis fica ereto. O pênis entrando em ereção, retrai-se a pele e a glândula fica exposta. Para quê? Você lembra que eu falei? A glândula tem uma grande quantidade de nervos para captar estímulos. Tudo bem, o pênis está ereto, mas eu tenho uma gravidade que puxa ele para baixo. Quem sustenta o pênis na horizontal? Quem será que vai fazer isso? O pênis, gente, ele é grudado ao nosso osso da bacia, ao nosso osso ilíaco, por uns músculos chamados músculos suspensos do pênis. São eles que ficam fazendo assim, vamos lá, segura esse negócio que agora vai. São eles que ficam ali segurando a ereção. Pronto. Espermatozoide pronto e pênis ereto. Está ótimo, prontinho para uma relação sexual, para uma cópula. Enquanto isso acontece, gente, vamos parar um pouco essa relação, o homem sofre algumas modificações também na sua psique quando ele é adolescente. É naquela hora que ele diz assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sei que fui adotado, uma coisa horrorosa. Daqui a pouquinho, você vai olhar também como que acontece com a mulher. Mas isso, depois de você tomar uma água e ficar um pouco mais descansado. Nós voltamos já já. E aí, descansado, prontinho? Pois é. Vamos parar um pouco com a relação desse homem, vamos deixar ele em ponto de bala e vamos ver o que acontece com a mulher agora. Vamos estudar o aparelho reprodutor feminino. Vamos ver toda a sua anatomia. A mulher, como ela já tem uma anatomia mais interna, fica difícil a gente estudar. Mas quais são os órgãos que fazem parte do aparelho reprodutor feminino? De fora para dentro. Aquela parte que você vê, que é a única que você consegue enxergar, nós chamamos de vulva.
Aquela é a vulva. Pelo amor de Deus, não me chame de vagina, que não é. É a vulva. O que eu acho na vulva? Eu acho o clitóris, que tem a mesma composição do pênis, ou seja, corpo esponjoso, corpo cavernoso, ele se enche de sangue e fica erétil. Eu vou achar duas protuberâncias de pele, que é os grandes lábios e o pequeno lábio, e vou achar dois buracos. Só que, pelo amor de Deus, buraco é horrível de falar, é chulo. Nós somos cientistas, então nós chamamos do quê? Meato. E o que é meato, professor? É buraco, só que é chique. Então eu vou ter o meato uretral, por onde a uretra sai e a mulher urina, e o meato vaginal, por onde ela vai copular. Notaram? O homem ejacula e urina pelo mesmo buraco, pelo mesmo canal. A mulher não. A mulher tem um canal para a urina, um canal para a cópula. Ela já é 2.0. Penetrando pelo meato vaginal, eu chego na vagina. A vagina também, como o pênis, tem diversos tamanhos, diversas formas e modelos. Ali na vagina, que é o órgão copulador feminino, eu passo da vagina para o útero. O útero é um órgão que está simplesmente ali para armazenar o concepto, a concepção, o feto, o nenê. Do útero, nós partimos para as duas trompas, ou ovidutos, tá? E esses ovidutos estão ali só para deixar o ovócito até a hora que encontrar com o espermatozoide. Lembra-se que não era óvulo, era ovócito. E das trompas, nós vamos chegar no ovário, que são as duas glândulas que a mulher tem, uma de cada lado, que vão preparar o óvulo, o gameta, nós vimos aula passada, e também vão fabricar dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. A progesterona, ela só vai pegar e arrumar o útero para a gravidez. Então ela vai espessar as paredes do útero, esse espessamento se chama endométrio, para que a gravidez se conclua. E o estrogênio, ele vai fazer as características sexuais secundárias femininas. Que características são essas? A mulher também cresce pelos? Cresce, só que não na face, né? Nem no peito. Cresce nas pernas, cresce nas axilas e na região pubiana, ali na vulva, também para proteção. A menina tem a sua voz mais suave, ela suaviza a sua voz. Na menina também, você vai ter a pele ficando mais lisa. A do homem fica mais áspera, a da mulher fica mais lisa. E você também vai ter o início do ciclo menstrual. Então a mulher começa na sua menarca, primeira menstruação, e vai fazendo ciclos até chegar na menopausa, que é a falência ovariana, não tem mais gametas. A mulher também, a cintura aumenta. Então no homem aumentava a cintura escapular. Na mulher aumenta a cintura pélvica, ela aumenta. E por esse aumento de cintura, e porque o osso se projeta para frente, que já que a gente parou de andar de 4 na pré-história e começamos a andar em 2 membros, ela teve que se projetar para sustentar o nenê, senão a gravidade faz com que ele caia. A mulher, este problema deu a ela um outro problema. Ela não consegue mais andar, ela perdeu seu centro de gravidade. Para consertar isso, o que ela faz quando ela anda? Ela começa a jogar o quadril para o lado. Por isso que a mulher, naturalmente, quando anda, rebola. Que não deixa de ser uma grande vantagem para nós. Então, são essas as mudanças que o estrogênio causa. Aquelas mudanças psíquicas também acontecem tanto no homem quanto na mulher. Os 5 sentidos captam os estímulos e vai deixá-la em ponto de bala. Mas, professor, a mulher entra em ereção? Lógico que não. Ela entra em ereção só no clitóris, que é parecido com o pênis. A mulher, ela tem uma lubrificação vaginal. Pronto. Também está ótima para começar a fazer sexo. Tanto no homem quanto na mulher, as transformações psíquicas são importantes, que é a fase da puberdade, que é a fase onde eles têm as dúvidas. O homem, por exemplo, ele vai ter todas as noites 5 a 6 ereções por noite. Atire a primeira pedra aqui, algum homem que nunca levantou com o pênis ereto, nunca acordou com ele ereto. E a mulher vai ter os seus famosos corrimentos. Isso começa a se estabilizar conforme a relação sexual estiver vindo. É época também que ele começa a se masturbar, ela também começa a sua masturbação, que é uma forma de conhecer o seu corpo. Pronto. Está uma mulher lubrificada e um homem com o pênis ereto. Falta fazer o quê? Juntar os dois.
começa assim uma relação sexual. Carícias, que você já conhece, e até uma penetração. O homem, com movimentos de fricção na parede vaginal, começa a captar estímulos pela glande. Esses estímulos são levados até a medula espinhal e a medula já manda a resposta. Porque se for esperar ir até o cérebro, vai demorar 2 horas. Então a medula já faz o serviço. Aí o que acontece? Que resposta que ela manda? Ela manda um estímulo que vai apertar os testículos impulsionam o espermatozoide, que passa ali pelas glândulas, pega o líquido seminal, forma um esperma e daí o homem ejacula. Nós vamos falar sexo para reprodução, não sexo para prazer. Para reprodução, o homem ejacula na vagina feminina. Esses espermatozoides que estão na vagina feminina começam a desenrolar o seu flagelo e começam a andar feito uns loucos desvairados, parecendo um arrastão de girino pela vagina feminina, penetram no útero e vão indo, vão subindo, chegam na encruzilhada. O que aconteceu? Tem 2 caminhos, tem uma trompa para cá, uma trompa para lá. Para onde que eu vou? Qual oviduto? Aonde está o óvulo? Depois de onde está o óleo, onde está o óvulo? Ah, meu Deus do céu! Aí eles vão ter que fazer uma escolha. Ou eles vão para um lado, ou eles vão para o outro. Alguns caminham para um lado, não acham o óvulo, morrem. Os que conseguem chegar até lá, vão tentar uma penetração e vão entrar. Lembram-se o que acontece? Entrou um espermatozoide, você fecha o resto, se transforma em óvulo e começa a gestação, começa a embriologia. Antes de falar nisso, vamos falar uma coisa. A mulher, geralmente, ela ovula 1 gameta por mês. Às vezes, ela se empolga, ovula 2, porque ela tem 2 ovários, né? Ou 3, ou 4, ou 8. Aí, geralmente, são mulheres que fazem tratamento para engravidar. Como o homem ejacula 300 mil espermatozoides, eu acho que dá para fecundar Deus e o mundo, não dá? Então, se a mulher, por exemplo, ovular 2 óvulos, 2 espermatozoides, cada um no seu óvulo, vão fecundar. Vai formar 2 zigotos, vão formar 2 bebês, 2 placentas, 2 cordões umbilicais. Esses nenês vão nascer no mesmo dia. Se eles nascem no mesmo dia, nós chamamos de gêmeos. Só que eles são gêmeos que vieram de óvulos e espermatozoides diferentes. Então esses são os famosos gêmeos fraternos. A única coisa que eles têm em comum é que eles nasceram no mesmo dia. São chamados de gêmeos fraternos ou bivitelinos, foram feitos por 2 óvulos. Eles podem nascer um menino e uma menina, sem nada em comum. Não tem problema, não precisa necessariamente ser aqueles gêmeos idênticos. Nossa, professor, e como é que você forma um gêmeo idêntico? Já falo para você. Só saiba dos gêmeos fraternos por enquanto. Pronto. Fecundei, formei uma célula chamada zigoto. Agora eu vou começar a embriologia. O que esse zigoto faz? O zigoto, ele começa sucessivas divisões mitóticas, sucessivas mitoses. Você já sabe o que é. Dessa mitose, ele vai chegar no maciço, num amontoado de células, porque de um zigoto formam 2, de 2, 4, 8 e assim por diante, eu vou chegar no maciço, que quando a gente olhou no microscópio, para você poder olhar, você teve que passar um corante, você teve que pintar. E a gente pinta de vermelho. Então parecia uma amora. Então o pessoal chamou de pequena amora. Como é que eu faço o diminutivo em latim? No português, fica inho ou inha. Já imaginou eu, numa comunidade científica, dizendo assim, gente, eu estou estudando amorinha. Pelo amor de Deus, não dá certo. Então nós passamos para o latim. Como é que eu faço o diminutivo em latim? Nós vamos usar a palavra ula. Cada vez que você vê no latim uma palavra ula, ela está no diminutivo. Então nós temos a mórula. A mórula é um amontoado de células, só. Tá? Ainda estou nas trompas, ainda estou no oviduto. Não cheguei nem no útero. Da mórula, esse maciço celular, as células que estão dentro, elas se destroem. Então eu vou ficar com uma célula, uma bolinha oca. Esta bola oca se chama blástula. E o que quer dizer blástula? Ula é diminutivo, blasto, jovem. É o jovenzinho, é o novo ser. Esta blástula, ela sofre uma invaginação. O que é uma invaginação?
Invaginação é um buraco para dentro. Você já colocou teu dedo dentro de uma bexiga assim, ó, e ficou, olha lá, que legal. Então, esta blástula sofre uma invaginação, ela fica para dentro. Este buraco vai originar todo o sistema digestório. Cuidado, não se fala mais digestiva, digestório, hein? Então vai originar no homem desde boca até ânus. Portanto, como eu vou ter o primeiro órgão se originando, o primeiro sistema, eu vou chamar essa fase de gástrula. E é nesta fase que eu vou ter o surgimento de dois componentes chamados celoma. O que é o celoma? O celoma, gente, é o buraco do seu tórax e do seu abdômen. Você já viu sua mãe limpando galinha? Ela compra aquele frango resfriado? Aí eles colocam lá dentro um saquinho onde vem a cabeça, o pé, os miúdos, aquela coisa. Não fica um buraco dentro da galinha? Então, aquilo é o celoma, é o buraco onde tua mãe trocha a farofa. É o celoma que vai formar o nosso terceiro folheto. Nós temos um folheto pela parte de fora, que é o ectoderma, a parte de dentro, que é a endoderma, que vai formar o sistema digestório, e a parte do meio do celoma é o mesoderma. Eles que vão formar todos os órgãos do nosso corpo. E vão formar uma coisa em especial. Vai começar a ter um maciço celular, nervoso, tá? E vai formar uma corda nesta criança. Uma coisa chamada notocorda. Esta cordinha ela vai sendo envolvida por osso e vai formar uma coluna vertebral. Portanto, nós somos vertebrados. Nós temos uma coluna vertebral e o nosso sistema nervoso é protegido por ossos. A esta fase eu chamo de neurula. Então, nós estamos no terceiro mês e eu já tenho um sistema nervoso. A criança já tem consciência do que está se passando com ela, com certeza. Se ela formou célula nervosa, ela já tem estímulo. O que a mãe sente, ela sente. Se a mãe passa mal, ela começa a se agitar. Se a mãe fica com raiva, ela também começa a se agitar. Se a mãe está calma, ela está calma. É a hora que, do embrião, na neurula, eu passo agora para ser feto. O feto agora ele vai desenvolver dois órgãos que só os mamíferos têm. Ele desenvolve um cordão que vai ligar ele até o útero da mãe. Esse cordão se chama cordão umbilical. Por que ele faz isso, professor? Porque o óvulo da mãe não tem comida suficiente para que eu cresça. Então eu tenho que grudar e captar a comida da mãe, senão eu vou morrer de fome. Eu tenho que ter energia. Esta mãe grávida, ela já está acumulando alimentos. Como assim? Ora, cresce os seios, toda grávida cresce seus seios. Por quê? Porque ela vai transformar aquela gordura em leite, que é o colostro, para amamentar essa criança quando nasce, e cresce os quadris, né? Aqui a gordura das nádegas, ela aumenta, porque é com essa gordura que ela vai fazer este embrião, este feto e depois o nenê. Então eu faço o cordão umbilical para pegar esse alimento. Além do cordão umbilical, surge também um novo órgão que se chama placenta. Nos mamíferos, e especificamente na espécie humana, a fase onde a placenta gruda com o útero é violenta, porque ela não gruda, ela penetra, ela vai crivando no útero da mãe. A partir desse momento, mãe e feto têm comunicação inerente de elementos e de sangue, tá? Então, olha só os mamíferos têm cordão umbilical, só os mamíferos têm placenta, tá? Veja, todo placentário é mamífero, mas nem todo mamífero tem placenta. Nossa, professor, por quê? Não esqueça que nós temos um animal que para mim foi uma piada de Deus chamada ornitorrinco, que bota ovo. Então ele não tem placenta nem cordão umbilical, ele bota um ovo. Pronto, já está feito. Olha uma coisa para vocês. Pode ser lindo, maravilhoso na espécie humana uma gravidez. Todo mundo fica lá, ai que lindo, olha só, vai nascer o Juninho, que coisa boa. Para o corpo da mulher, para a biologia, é um parasita que está nascendo. O que é um parasita? Um parasita é aquele que pega os nutrientes e te prejudica. Então o que ele faz? A placenta ela cria um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que vai enganar o cérebro da mãe, dizendo, ó, não está acontecendo nada, ela só está engordando. Até que ele nasça. Depois de 9 meses, a placenta morre e o cérebro descobre que tem um parasita.
ele manda o hormônio, começa as contrações do útero para expulsar esse parasita. Essas contrações vão fazer uma dilatação vaginal, vão fazer uma dilatação da vulva. E daí você vai ter a expulsão deste nenê. Nasce primeiro a cabeça, o que a gente chama de coroação, só que acontece uma coisa, a vagina é para cá e os ombros da criança estão para cá. Então o que o médico faz? Ele gira a cabeça da criança, porque como a criança não sabe olhar para o lado, fazer oi, ele gira e ela gira o corpo junto. Então os ombros já ficam no mesmo eixo da vagina. Ele coloca a cabeça um pouco para baixo, sai este ombrinho. Coloca a cabeça um pouco para cima, sai este outro ombrinho e pronto, a criança nasceu, já dá para colocar no meu antebraço. Eu vou limpando, essa criança em 90% dos casos já está chorando desde lá de dentro. Mas e se não chorar? Dá tapa? Não se faz mais isso hoje em dia. Hoje em dia a gente faz o seguinte, só passar uma gaze, desobstruir, já entra o ar, ela chora. E se não chorar? Se não chorar, se faz coceguinha no pé. Como ela não sabe rir, ela chora. E se não chorar? Você pega e faz flexão com a perninha dela. Isso faz pressão, ela cospe o que está lá dentro e chora. E se não chorar? Você pega uma pera, aspira o que estiver obstruindo na garganta. Aí ela chora. E se não chorar? Você pega um aspiradorzinho, coloca mais para dentro e tira. E se não chorar? Se não chorar, você leva para a UTI, porque essa criança já está com problema. Pelo amor de Deus, já passaram-se 5 minutos do parto. Então é assim que nasce uma criança. Então nós vimos lá desde o aparelho até esse nascimento. E assim ela vai crescer alegre, frondosa, bonita e generosa para todo sempre e vai fazer todo o seu ciclo que nós vimos na primeira aula. Vai crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Mas a sua parte ela já fez na face da Terra. Ela já perpetuou a sua espécie. Tá certo? Para a próxima aula, estude de como você é feito, do que você é revestido e como você funciona. Na próxima aula, nós vamos estudar histologia. Encontro você lá. Até mais! Olá, tudo bem? Hoje vamos ter O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre o que é dimorfismo sexual e sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Dimorfismo sexual é a diferença entre machos e fêmeas, uma diferença visual. Acontece muito em mamíferos e aves, pouco visto em répteis, anfíbios e peixes. O aparelho reprodutor masculino ele é composto pelos seguintes órgãos: uma bolsa escrotal, dentro dela os testículos, o epidídimo, o canal deferente, as glândulas, próstata, bulbo uretral e vesícula seminal, e o pênis, que é o órgão copulador, cujas suas partes são a uretra, o corpo cavernoso e o corpo esponjoso e a glândula. Já o aparelho feminino, ele é composto de fora para dentro, de uma vulva, onde temos clitóris, grandes lábios e pequenos lábios, o meato uretral, o meato vaginal, a vagina, o útero, o oviduto e os ovários. Também fazem parte os seios. Aprendemos o que é a embriologia e quais são as suas fases. A embriologia é a formação desde zigoto até feto. Nós vamos ter desde zigoto a formação da mórula, blástula, gástrula e neurula. A partir disso se chama feto. Não podemos esquecer como é que se formam os gêmeos bivitelínicos ou fraternos, formados por 2 óvulos, 2 espermatozoides. E os univitelíneos ou idênticos, divisão da mórula, e só veio de um óvulo e de um espermatozoide. Vimos o que acontece durante a gestação até o nascimento da criança. Da gestação, de feto até o nascimento, você vai ter a formação dos órgãos dessa criança. Você vai ter as guelras, que se transformam no sistema respiratório, as membranas interdigitais, que vão degenerando e dando origem aos dedos, e depois até a hora do nascimento, aonde você vai ter a formação do cordão umbilical e placenta, onde a placenta morre e o útero começa a contração para a expulsão desse nenê. É o nascimento. Até a próxima!